cidade de Sete Lagoas havia um projeto chamado Farmácia Solidária, organizado por moradores da cidade. Qual era o objetivo desse projeto em Sete Lagoas? É de auxiliar na doação de medicamentos de amostras grátis para famílias carentes que não têm condições de comprar os remédios. Até aí, perfeito, lindo, maravilhoso. Imagina quantos e quantos medicamentos nós estamos jogando fora por não conseguir dar a destinação correta a eles. Só que, segundo informações, a prefeitura do município proibiu a distribuição dos medicamentos. Chega para mim a nota, eu já corrijo a informação, de que a prefeitura não proibiu. Quem proibiu foi a Anvisa. A prefeitura só está cumprindo as determinações que ela entende legal. Eu vou tratar disso já já. Mas vamos entender melhor essa história e eu tenho os meus argumentos para apresentar para você que está me acompanhando agora. Vem comigo, Minas Gerais. Os responsáveis pelo projeto recolhiam amostras grátis dos medicamentos com médicos parceiros, faziam uma triagem de verificação da validade, estado da embalagem, dosagem e fórmula do medicamento. Após isso, os remédios seriam distribuídos de graça para quem tivesse receita médica. Com o objetivo de regularizar a iniciativa, os idealizadores da Farmácia do Bem entraram com um pedido de licença na Vigilância Sanitária de Sete Lagoas, que não concedeu a liberação do alvará por considerar que a distribuição dos medicamentos seria ilegal. Na verdade, a Farmácia do Bem nada mais é que uma farmácia solidária, que já existe em mais de 150 cidades, com leis municipais aprovando esse projeto. Fizemos uma associação sem fins lucrativos, registrada em cartório. Depois pedimos o alvará de licença e localização e o próximo passo foi solicitar a presença da Vigilância Sanitária para o alvará sanitário. E eles alegaram que a gente está desrespeitando a RD 60 da Anvisa, porque nós doamos amostra grátis. A Procuradoria do município de Sete Lagoas se baseia por uma resolução da Anvisa que proíbe a distribuição de medicamentos de amostra grátis que não seja feita pelos médicos prescritores. Essa distribuição já é feita em outros municípios do país, mas o que eles alegam é que as instituições funcionam sem alvará. Existe uma norma da Vigilância Sanitária que ela não autoriza, vamos dizer, ela proíbe a dispensação de medicamentos de amostra grátis, a não ser pelo profissional técnico prescritor daquele medicamento, ou seja, o odontólogo ou o médico responsável pela prescrição daquele medicamento. Ela exige também que sejam cumpridos todos os outros requisitos legais e no ato da realização do auto da inspeção que foi realizada, foi constatada ainda a ausência de algumas condições, entre eles inclusive um certificado de regularidade do Conselho Regional de Farmácia. Ele tem uma série de normas, dentre elas a presença de um farmacêutico no estabelecimento que vai responder tecnicamente por aquele estabelecimento. A gente tem a farmacêutica responsável diariamente, ela atende todas as receitas e agora, mediante esse pedido da prefeitura, que tivéssemos um médico prescritor, a gente também conseguiu 3 médicos prescritores para serem os voluntários e mesmo assim recebemos a visita da Vigilância Sanitária dizendo que não será possível nem com o médico prescritor doarmos os medicamentos. Uma das fundadoras do projeto argumenta que em outros municípios a criação de uma lei permitiu que as farmácias solidárias fizessem a distribuição aos pacientes. Um exemplo é a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. A lei criada em outubro de 2017 tornou possível a distribuição dos medicamentos, incluindo as amostras grátis. Primeiramente, os que são legalizados, que possuem até projetos de lei, dependeu de vontade política. Ninguém achou inconstitucional doar medicamentos para a população. Campinas, Itajaí, Jundiaí são cidades grandes que possuem sua lei, o termo escrito amostra grátis em seu projeto de lei não, de leis já aprovadas e que já funcionam com farmácia solidária, Uberaba também. Hoje, a Farmácia do Bem possui cerca de 5.000 medicamentos estocados com impedimento de distribuição aos usuários, correndo o risco de serem jogados fora. Em outras drogarias, o valor comercial desses remédios varia entre R$10 e R$570. Mas, para o procurador do município, cumprir a lei é mais importante. O que eu posso te dizer é que eu penso que, primeiramente,
se a intenção é fazer o bem, a gente tem que partir do princípio de que vai se cumprir a legalidade. Então, a legislação prevê a dispensação desses medicamentos de forma correta e eu entendo que se a legislação proíbe, há de ser necessário primeiramente que se modifique a legislação para se adequar e então eles possam distribuir os medicamentos. Então vamos lá, vamos tratar desse assunto do ponto de vista legal. Peço vênia ao meu querido colega de profissão advogado para isso. Se porventura a entidade farmácia, atenção Sete Lagoas, se porventura a Farmácia do Bem, que é uma organização sem fins lucrativos, buscar junto ao Ministério de Assistência Social o título de OS, Organização de Saúde, sistema federal regulamentado pela União, pergunto eu a Vossa Excelência, Procurador do Município, se lhe seria autorizado, ela com o título de OS, se lhe seria autorizada o funcionamento, tendo no seu estabelecimento a figura de um médico prescritor, o médico que prescreve. Porque os médicos entre si, conscientes da necessidade de entregar à população saúde, de cumprirem os julgamentos e os juramentos que fizeram, podem sim, não tem nenhuma ilegalidade nisso, se unirem para que um cardiologista possa ceder à pessoa responsável, por exemplo, por as questões de angiologia, né? Eles possam juntar os medicamentos e num espaço único, com a presença de um clínico geral prescritor, com a farmacêutica compondo o quadro de profissionais que trabalham naquela organização, podem sim prescrever o medicamento. Ou, na melhor das hipóteses, procurador, represcrever. Porque a informação que nós temos, eu não estou aqui para defender a Farmácia do Bem, mas a informação que nós temos é que não havia entrega sem a devida figura da receita médica. Eu quero chamar o exemplo, por exemplo, desse medicamento que foi colocado, o Imunossuprex. Ele é um imunossupressor utilizado em larga escala, mas em doenças autoimunes, como, por exemplo, a miastenia graves, com a qual eu convivo diariamente. Eu convivo com a miastenia graves e sei que muitas pessoas que convivem com a miastenia não têm acesso ao Imunossuprex, não têm acesso ao Imuran, que é extremamente caro. Mas o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção nisso, e eu agradeço extremamente a fala da Prefeitura de Sete Lagoas, que em nota muito bem detalhada coloca para mim, e eu destaquei o inciso 6, que está escrito assim: a Prefeitura de Sete Lagoas informou que o município, dentro das prerrogativas legais que lhe cabe, abro aspas, atenção Sete Lagoas, o município informou em nota que apoia o trabalho da Farmácia do Bem. E o município disse ainda que está disposto a trabalhar conjuntamente nas esferas competentes para encontrar soluções que deem amparo legal ao funcionamento da Farmácia do Bem. No que diz respeito à distribuição de amostras grátis de medicamentos, ressaltando sempre que preza pela legalidade acima de tudo. Eu só queria dizer que não existe distribuição de medicamento, não. Existe entrega de medicamento prescrito por médico. Tá certo? O que me causa... Aí eu fui pesquisar isso tudo, eu mesmo, fui pesquisar. Fui surpreendido com o fato de que tramitava na Câmara de Vereadores de Sete Lagoas um projeto autorizando, eu estou usando a palavra autorizando por faltar uma melhor, a existência da Farmácia do Bem e o funcionamento da Farmácia do Bem e de outras duas entidades análogas, semelhantes. Nesse projeto, os vereadores, 9 vereadores em Sete Lagoas, votaram contra esse projeto, regulamentando o exercício da Farmácia do Bem. Me causou estranheza que Suas Excelências os vereadores, no exercício regular do Legislativo, disse que não aceitavam aquele modelo. Mas, abrindo o Facebook do senhor, Sua Excelência o vereador Marcelo Copercelta, encontrei a foto dele, não é essa aqui, mas segurando uma folha dizendo que Sete Lagoas teria acesso a remédios com distribuição através de amostras grátis. E que outros vereadores da Câmara apoiariam aquele projeto dele.
Quando eu citei esse projeto pela manhã, a prefeitura, com a sabedoria que lhe cabe, disse que todos os 2 projetos serão colocados com rigor, serão analisados com rigor. Pergunto eu, senhores vereadores que votaram contra o primeiro, não caberia da parte dos senhores, morando em Sete Lagoas, uma cidade tão justa do ponto de vista de humanidade, né? Amigos uns dos outros, não bastaria corrigir eventual defeito da lei da farmácia do bem? Para que, senhores vereadores que estão apresentando esse novo projeto aí, para que ter um segundo? Para poder fazer, e aí sou eu que estou dizendo, eventualmente uma plataforma para uma possível campanha pré-candidatura a deputado estadual? Estou citando nominalmente o senhor Marcelo Coppercelta, porque ele publicou em uma rede social pública que o projeto era de autoria dele e de outros vereadores. Então, com a palavra a partir de agora, a Prefeitura de Sete Lagoas deixou muito claro aqui, já concluo, viu, Manu? Deixou muito claro aqui que ela não compactua, está escrito, não compactua com nenhum tipo de outro projeto e que todos que aparecerem terão o mesmo rigor. Eu espero que tenham. Mas eu me coloco agora à disposição, como presidente do Instituto Ajudar que sou, à disposição dos diretores da Farmácia do Bem para regularizar, não só como presidente de uma OCIP, mas regularizar todas as dificuldades que houver, tá certo? Porque eu não concebo a ideia de que algum político possa tentar se enriquecer politicamente com a desgraça alheia. Eu não concebo isso e Sete Lagoas não pode autorizar isso. Me dá a arte de Jundiaí para eu completar. Por favor, Lei 8.854 de 2017, eu respeito a autonomia de Sete Lagoas. Só vou ler o cabeçalho. O prefeito do município de Jundiaí promulga a seguinte lei. Então, eu peço encarecidamente ao prefeito de Sete Lagoas que entre no assunto de cabeça, tá certo? E gostaria encarecidamente que os vereadores que estão apresentando, eu não quero interromper o trabalho legislativo de ninguém, mas os vereadores que estão apresentando projetos de ações e atitudes que já existem no município, recolham o projeto. Porque é o mínimo de dignidade que vocês podem ter e direcionar aos gestores da Farmácia do Bem, que eu não os conheço, pelo esforço que fizeram até agora. Depois da onça morta, todo mundo é caçador. Comigo aqui no Alterosa Alerta não. Então, os citados por mim estejam à vontade para poder se manifestarem. A reportagem volta aí para ouvir os que eu citei aqui e que eventualmente não tenham falado comigo na entrevista. Concluo, segura aqui.